Ai, 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 por onde que eu começo? Como que eu começo isso aqui, né? Bom, eu acho que faz sentido começar contextualizando. Para você que não me conhece, eu sou aluna mater, cantora, compositora, vocalista da banda Time Federation, que é o selo ao qual a gente está lançando esse projeto, que é o Caminho de Volta Podcast. Nos próximos episódios vocês vão começar a conhecer os outros membros desse movimento. E, cara, eu espero de verdade que você consiga sentir toda a energia que eu tô sentindo nesse momento, porque esse projeto é um sonho muito antigo e eu tô muito feliz de poder estar aqui dando esse primeiro passo aí, de finalmente tirar do plano mental e realizar. Eu acho que faz sentido eu começar falando que esse projeto nasceu do desconforto. E por que eu acho tão importante falar sobre isso? Porque eu tenho certeza que você também tem seus sonhos, seus projetos aí engavetados, aos quais você fica pensando constantemente sobre, às vezes antes de dormir, né? Fica com aqueles pensamentos incessantes, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas acaba se auto-sabotando. Porque todo mundo tem aquele negocinho da espera, né? Espera por algo que a gente nem sabe nomear direito. Tá sempre achando que, sei lá, tem todo o tempo do mundo pra fazer. Então eu vou esperar só mais um pouquinho, vou postergar mais um pouquinho. E quando vê, o tempo já passou e você não fez aquilo que você sentia que queria fazer. E eu falo isso com muita propriedade, porque a primeira vez que eu tive um insight sobre ter um podcast foi em 2019, pouco antes da pandemia. Eu sempre, na minha vida, no decorrer da minha vida desde a infância, sempre ouvi muito, Luna, nossa, você tem muita facilidade de comunicação, as pessoas prestam atenção nas coisas que você fala. E eu meio que não dava muita bola pra isso, né? Achava que é um negócio que, todo mundo tem, então, e daí? Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que, cara, é uma ferramenta muito poderosa. Então, por que não me expressar pra além da música, né? E aí, eu ficava naquela, toda vez que eu pensava num nome pro projeto, ou quando eu tinha que fazer qualquer ação pra realizar ele, eu travava, por causa da insegurança, do medo. Ficar pensando, mas quem sou eu pra falar disso, né? E no final das contas, quem é quem pra falar de quê? Porque assim, beleza que tem muita coisa que já foi comprovada cientificamente e tal, mas todo mundo tá vivendo sua experiência de vida, tendo suas vivências aí, todo mundo tem alguma coisa pra agregar. Então, eu pensei, essa vai ser minha contribuição. Troquei essa ideia com pessoas muito importantes pra mim, que inclusive, né, fazem parte desse movimento da Time Federation, e tive um incentivo bem maneiro e basicamente foi, cara, vamos fazer isso junto. E aí fechou todas, né, porque o principal propósito do Caminho de Volta é conectar com pessoas, ponto. Porque cada vez mais a gente é bombardeado com várias informações, a gente começa a se confundir com o que projetam na gente, com o que esperam da gente, com o que a gente acha que os outros esperam da gente, com o que a gente é influenciado a querer. Então, assim, essa troca vai ser pra isso. E eu tenho certeza que alguma coisinha aí vai dar pra aproveitar do que é dito. E, bom, voltando pro lance que eu falei, que esse projeto nasceu do desconforto, eu só tomei coragem pra começar quando o não fazer se tornou muito mais sufocante do que o medo, do que as inseguranças e afins. E hoje eu entendo, pra não ficar naquela lamúria, né, do por que eu não comecei antes? Se eu tivesse começado em 2019, quantas pessoas eu já teria conhecido, teria me conectado? Sem tempo pra isso, sabe? Eu acho que vai muito de você escolher olhar pro copo meio cheio, aproveitando tomar uma aguinha aqui, e entender que tudo acontece no tempo certo. Talvez não aconteceu antes porque você não estava pronto. Quem sabe eu teria começado lá atrás e falado um monte de asneira que hoje eu não ia concordar. E muito possivelmente isso vai acontecer. A gente vai estar falando alguma coisa aqui, daqui 2 anos vai ouvir e já não vai concordar tanto. Porque nós somos, de fato, todos nós, né, metamorfoses ambulantes. A gente está em constante movimento. Às vezes em evolução, às vezes um pouco mais estagnado por um período. Mas a gente pode mudar. Mas eu acredito muito que a essência permanece. E eu sou grata por isso, por ter, passado por esse caminho de, não, cara, eu tenho que me expressar mesmo, e é isso aí. Mas eu espero de verdade que você não espere tanto quanto eu esperei pra começar, entendeu? Porque se isso te faz o teu coração pulsar, faz o teu olho brilhar, você só de falar sobre já te dá aquele... Então é o maior indicador que faça isso, velho.
E eu acredito que a confiança nas coisas que a gente faz, ela vai sendo adquirida no processo. E é o seguir a tua intuição. E a intuição, ela é completamente ligada ao amor próprio, tá? Porque só quando a gente se ama o suficiente para poder ter confiança nos sinais do nosso corpo, é que a gente tá pronto para soltar, para realmente se expressar sem medo de errar. E é isso que faz sentido pra mim no aqui e agora. Tô aprendendo, né? Obviamente, não posso vir dar uma de ai, meu Deus, como eu me amo. Tem os meus momentos em que eu caio lá e tal. Mas tentando resgatar isso cada vez mais consciente sobre essa questão. Bom, o Caminho de Volta podcast, ele não é um podcastzinho pra você tá vindo com papinho de coach aqui, entendeu? É pra ser um negócio fluido. A gente vai falar de tudo um pouco. Porque eu acho que, por mais que hoje em dia venham com esse papo de que tem que nichar, que tem que falar só sobre isso ou só sobre aquilo, cara, a gente da Time Federation, principalmente, quer fugir desses rótulos, assim, sabe, desse teto. A gente vai falar do que a gente sentir, do que dá na telha. Às vezes vai ser autoconhecimento, às vezes vai ser filosofia, às vezes vai ser processo criativo. A gente não sabe. E eu acho que é isso. O artista, ele não tem que ficar colocando teto pra ele se expressar. E qualquer pessoa, né, não necessariamente artista. Eu falo artista porque a gente, né, trabalha com música. Mas assim, eu não imagino que pessoas como Leonardo da Vinci ficavam... eu acho que eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo. O cara fazia de tudo um pouco, ele tava experienciando, tava experimentando. E o propósito da vida é o quê? É experienciar. É você fazer o que fizer sentido no aqui e agora. Só tem uma vida, com certeza. Então, assim, viva do jeito que faz sentido pra você. Ontem mesmo eu vi uma imagem que dizia assim: o caminho certo é por aqui. Aí a outra pessoa responde: não o meu. Talvez seja o caminho certo, faça sentido pra essa pessoa, e o pra outro não vai fazer, e tá tudo bem. Eu acho que até isso é muito bom. Que imagina se todo mundo pensasse do mesmo jeito, todo mundo sentisse do mesmo jeito. Que graça que teria essa porra. Então aqui é pra ser um espaço de acolhimento, principalmente. Trocar com vocês também. Você que tá ouvindo, me identifiquei com tal coisa. Manda uma mensagem lá no Insta da Time Federation, que a gente vai adorar trocar essa ideia com você, vai adorar te ouvir também, né? Porque eu acho que o sentido da conexão é justamente isso. Não só a gente falar, mas a gente também ouvir vocês. E então aqui vai ser o nosso diário mais íntimo e vulnerável da nossa parte mais humana, né? Não tanto da questão de criação, mas também da inspiração, dos bloqueios criativos, de como a gente se sente quando a gente não tá conseguindo fluir ou produzir o que a gente gosta. E a gente volta e meia, a gente que eu digo eu e a banda, né? O pessoal da banda, a gente troca muita ideia sobre isso, assim, sobre como... É importante a gente criar essa rede de apoio, porque cada vez mais a gente tá, sendo bombardeado com informação. A gente tá o tempo inteiro com esse choque de tipo, o que eu faço? Mas será que eu vou por aqui, eu vou por ali? E antes não que não tinha isso, mas a questão da comparação, a questão da pressão que a gente coloca na gente mesmo, eu acredito que era muito menor antigamente, porque não tinha todo esse turbilhão de coisas que a gente tem acesso ali na palma da nossa mão o tempo inteiro, né? E sempre aquela sensação de que não tá fazendo o suficiente e tal. E velho, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque você pode acabar caindo ali numa espiral que você tá no automático. Tá correndo, mas nem sabe por que tá correndo. E pra onde, principalmente, né? Que é muito importante também. Tanto quanto fazer é saber por que você tá fazendo. Tão importante quanto seguir é saber pra onde que você tá indo. Então, o caminho de volta nada mais é do que um convite ao movimento corajoso de retornar pra si. Porque as respostas pra tudo isso que eu falei, elas se encontram no silêncio. Você pode trocar ideia com as pessoas, você pode trocar ali, né, informação e tal, mas tu só vai conseguir compreender o que é a tua verdade para te poder, né, enfim, até compartilhar nos teus momentos em que você tá contigo mesmo. Você respira, pega uma caneta e um papelzinho, se você quiser, e escreve sem pretensão, sem nada. Tipo, só coloca pra fora o que você tá sentindo. O que eu quero fazer? O que faz sentido?
O que me pulsa o peito? O que me faz ter tesão pela vida mesmo, sabe? Ter mais esperança pra continuar a caminhada. E é isso, é só contigo mesmo. Eu gosto de fazer isso até olhando pro espelho às vezes, sabe? Olhar pro espelho, olho no olho e falar: e agora, minha amiga, o que eu posso fazer pra deixar a sua vida com mais sentido, mais alegria, mais leveza? Mas enfim, falei muita coisa, né? Acho que já é suficiente para dar alguns insightzinhos, assim, talvez. Espero que você tenha gostado de estar aqui comigo. Se sentir de mandar para alguém esse episódio, fica à vontade, né? Fico feliz. E até o próximo.